Bom, pessoal, boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a essa palestra especial do Centro Espírita Redentor, uma palestra de final de ano, também com um convidado super especial, o Geraldo Lemos, que carinhosamente aí aceitou o nosso convite, vai fazer a nossa palestra da noite, com um tema também muito lindo, com certeza teremos muito aprendizado na noite de hoje, que é o Evangelho de Chico Xavier. Antes, né, de nós começarmos aí a nossa palestra da noite, eu vou fazer uma prece, né, de abertura, e depois eu vou contar um pouquinho aí do Geraldo. Então, eu vou, neste momento, convidar quem quiser, não é uma obrigação fechar os nossos olhos, e vamos nos sintonizar. Primeiramente, vamos nos sintonizar com Deus, com Jesus, com toda a espiritualidade amiga que está aqui conosco, que sempre aí nos auxilia, nos orienta. Vamos também sempre carinhosamente estarmos em contato com a nossa casa, o Centro Espírita Redentor, com todos os seus tarefeiros espirituais, que também sempre nos auxiliam, nos ajudam. E vamos agradecer, né? Agradecer este momento, agradecer essa oportunidade, e que todos nós juntos possamos sair melhor do que chegamos aqui nesta palestra, que com certeza será repleta de muitos conhecimentos, de muitos aprendizados, e é com muita alegria, com um sentimento de muita gratidão, que nós vamos aí dar início à palestra da noite, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que possamos perdoar os nossos devedores, mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Bom, novamente eu vou cumprimentar, que eu vi que agora nós temos aí mais pessoas que conseguiram se conectar. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, nessa palestra especial de final de ano, do Centro Espírita Redentor, aqui da cidade de Santo André, São Paulo, aqui no ABC Paulista, e é com muito carinho que nós estamos recebendo na noite de hoje o Geraldo Lemos, e o Geraldo Lemos, ele é dirigente, né, da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber e Amar de Belo Horizonte, médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Então, Geraldo, seja muito bem-vindo aqui à palestra dessa noite. Te agradecemos, né, por ter aí conseguido estar conosco, numa semana aí que nós estamos há poucos dias, né, do nosso Natal, e que Jesus te abençoe. Nós agradecemos aí pela oportunidade de estar te ouvindo na noite de hoje com esse tema, né, o Evangelho segundo o Evangelho de Chico Xavier. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado aos irmãos do Centro Espírita Redentor de Santo André. É uma honra participar com vocês desta reunião, embora seja virtual, mas a gente até tem que agradecer, né, a possibilidade da multimídia nos unir sem grandes problemas, e por isso
irmãos diversos estão aí conectados conosco pela internet. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje, que vai versar sobre o Evangelho segundo Chico Xavier. Geraldo, eu vou deixar você à vontade aqui na tela, tá? Eu vou sair aqui da divisão da tela, aí no finzinho da palestra eu retorno para nós aí fazermos a nossa prece de encerramento, tá? Boa palestra. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom, pessoal, então nós estamos aqui com esse tema, que é o Evangelho de Chico Xavier, e a gente queria inicialmente explicar o porquê deste tema. Evangelho significa boa nova, a boa notícia. E por que a gente está escolhendo esse tema, que aliás é título de um dos livros de Chico Xavier? Porque Chico Xavier, além de ser um médium extraordinário que foi durante os seus 75 anos de mediunidade espírita cristã, entre 1927 e 2002, através de quem a espiritualidade maior já materializou 530 livros de sua mediunidade, nas suas diversas modalidades, tanto psicografia mecânica, psicografia intuitiva, psicografia semimecânica, psicofonia, clarividência e clareaudiência, mediunidade de intuição, todas essas mediunidades que ele tinha ao seu dispor para cumprir com a determinação superior que lhe outorgara no passado a missão para a qual ele reencarnou, sendo ele a reencarnação de Kardec numa segunda etapa reencarnatória em menos de 2 séculos. Ele deu cumprimento integralmente a este apostolado, a este mandato de amor. A gente pode dizer que Chico Xavier é o apóstolo da renovação humana, é o apóstolo do espiritismo, é o apóstolo do Consolador. E nesses séculos 19, 20, início do século 21, nos legou essa obra maravilhosa que todos nós temos a condição de consultar, de compulsar em nossas bibliotecas, nas bibliotecas dos centros espíritas, nas livrarias espíritas e até mesmo hoje acessível também nas livrarias leigas ou nas plataformas online de venda. Mas o foco de hoje não é a obra dele, porque a obra dele é inquestionável, a obra dele está aí para todos nós verificarmos, lembrando de que, conforme nosso Senhor Jesus Cristo havia dito, o bom fruto não pode vir da árvore má. Reconhece-se a árvore pelos frutos que ela dá. E se esta árvore robusta, se esta árvore acolhedora nos legou 530 livros de luz, de amor e de caridade, sem dúvida nenhuma que os próprios frutos dessa árvore dizem e falam da origem, das raízes profundas desta árvore maravilhosa que foi a missão consoladora e esclarecedora de Chico Xavier no século XX e início do século XXI. Além desta obra, tem uma outra obra que é pouco conhecida, talvez, que é justamente os exemplos de amor e de caridade que ele desempenhou, que ele vivenciou ao longo desses 75 anos de profícuas atividades mediúnicas públicas, no contato com o povo,
no contato com os sofredores, inspirando, por exemplo, a fundação de mais de 3.000 instituições espíritas cristãs, creches, orfanatos, asilos, hospitais de amparo aos doentes da mente, hospitais psiquiátricos e diversas outras instituições de caridade que ele ajudou a fundar com os recursos da venda de seus livros, bem como também inspirou aos espíritas amigos que fundassem. Então, é uma obra que a gente não tem como classificar. O próprio deputado Freitas Nobre, esposo da nossa querida doutora Marlene Nobre, que no ano de 1980 foi um dos patrocinadores da candidatura da figura mediúnica de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. Ele se responsabilizou pela catalogação desta obra de caridade, e quando chegou no número de 3.000, ele desistiu, porque ainda havia muito para classificar. Então, vejam bem, até mesmo para classificarmos a obra, o exemplo de Chico Xavier na caridade, no amor ao próximo, fica difícil para nós, seus amigos e seguidores. Mas mesmo assim, ele completou o seu trabalho junto com a doutora Marlene Nobre, na época, catalogando até 3.000 instituições de caridade ou instituições espíritas fundadas diretamente ou indiretamente sob o patrocínio de Chico Xavier. E nós que convivemos com ele, eu pessoalmente, a partir de outubro de 1981, durante aí 21 anos, convivendo na intimidade dele de Uberaba, de Pedro Leopoldo, e participando das suas reuniões públicas, tanto de psicografia, quanto também de psicofonia, e nas reuniões caritativas, fraternas, nos abraços fraternos do culto do Evangelho, à sombra, não do abacateiro mais, porque não era da minha época, mas à sombra de uma mangueira na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, e a gente ficava ali anotando o que ele dizia e acompanhando a alegria de Chico Xavier no contato com o público, principalmente aquele público mais necessitado, aquele público sobrecarregado e aflito, que via nele um apoio imprescindível para continuar a sua jornada de ascensão. Todos ali buscavam uma palavra amiga do Chico, um abraço, um beijo, um caso, não é? Todos tinham as suas angústias, as suas questões, as suas tristezas, e saíam dali renovados, como nós inúmeras vezes testemunhamos. As reuniões públicas de Chico Xavier eram reuniões memoráveis, jamais vou esquecê-las. Haviam 2 reuniões públicas de psicografia e uma reunião pública de fraternidade, que era o culto lá do lar, na Vila do Pássaro Preto, que era a atividade, vamos dizer assim, fraternal e amiga de Chico Xavier todas as semanas com os pobres e os necessitados. Então, 3 vezes por semana haviam essas reuniões públicas, não é? Em que, nas reuniões de psicografia, ele recebia as mensagens de consolação e esperança dos entes queridos que haviam partido, que escreviam, através de sua psicografia, as cartas consoladoras para os seus familiares na Terra. E essas reuniões chegavam a durar de 8 da noite
até 4 horas da manhã, ininterruptamente. Eu e Bacelli chegamos a fazer uma média de que ele recebia 10 cartas consoladoras por reunião, sem contar as mensagens dos guias e mentores espirituais, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, né, e o Lúcio, Maria Dolores, Castro Alves, que por vezes se manifestavam. E nesta hora, neste momento, que a reunião acabava, já altas horas da manhã, o Chico fazia questão dele mesmo, ele tomava ali um café quente ou um chá quente, às vezes uma água, enxugava o rosto, depois daquelas horas sucessivas de trabalho ininterrupto na mediunidade, porque ele começava, as reuniões eram assim, durante 1 hora, de 7 da noite às 8 da noite, ele reservadamente recebia as homeopatias, as receitas homeopáticas, geralmente assinadas por Dr. Bezerra de Menezes ou pelos espíritos de Sheila ou André Luiz, que eram as prescrições médicas da espiritualidade maior para aqueles que buscavam alguma orientação orgânica. Eu próprio tive oportunidade de receber algumas dessas receitas homeopáticas. Às 8 horas em ponto, então, ele adentrava no salão da reunião pública do Grupo Espírita da Prece, escolhia o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, geralmente um parágrafo apenas, que ele solicitava ao senhor Wicker Batista que fizesse a fineza de ler, e também uma pergunta com a resposta do Livro dos Espíritos, geralmente que ele solicitava a Márcia Bacelli para ler. E ali, feita a prece inicial, que um dos companheiros da mesa geralmente fazia, o Chico dava início à psicografia, que poderia durar aí 8 horas seguidas, né? Sem descanso. Terminado esse período de trabalhos exaustivos, e nós que estávamos ali a pedido dele para comentar o Evangelho de Jesus, ou então comentar a doutrina dos Espíritos, os princípios básicos da doutrina dos Espíritos, e diante de nós havia uma assembleia aflita, ansiosa de ouvir aquilo tudo, e principalmente de receber as mensagens da espiritualidade maior através do Chico, a gente mesmo não tinha nem... acabava o assunto, porque a gente não aguentava falar essas horas todas, né? Embora nós fôssemos ali em torno de 15, 16 pessoas. A gente ia se revezando até que o Chico voltasse do transe, não é? E ele, depois de um pequeno descanso, como eu disse aqui, tomando um chá quente, enxugando o rosto, ele próprio fazia questão de ler as mensagens recebidas por ele na consolação dos parentes, nas cartas consoladoras. E era de se ver a emoção, o choro de alegria das mães e dos pais que reencontravam nos seus filhos a personalidade ali exposta na psicografia, não é? A identificação mediúnica da personalidade espiritual de seus filhos, que era inquestionável, tendo em vista os inúmeros detalhes que seria impossível nós, ou nenhum de nós, ou mesmo impossível ao Chico Xavier saber, porque a maioria dessas mensagens, inclusive, eram recebidas por pessoas que nem conheciam Chico Xavier. E depois dessa grande emoção, e a gente às vezes que não tinha nenhum conhecimento com essas famílias, a gente chorava copiosamente de ver a emoção do reencontro numa demonstração real de que a vida continua
que a vida do espírito é imortal e que a transposição dos umbrais da morte é apenas a mudança de roupagem. Então todos nós, em Uberaba, ou aquelas reuniões de Pedro Leopoldo, todos nós fomos testemunhas oculares, presenciais, dessa chuva de bênçãos. Mas então Chico, depois dessa emoção de ler as mensagens consoladoras, fazia assim a prece de encerramento, em que, solicitado por ele, um dos companheiros encerrava a reunião aí altas horas da madrugada. Mas aí é que vem o evangelho praticado, né? Porque uma coisa é o evangelho estudado, falado, outra coisa é o evangelho praticado, é o evangelho vivenciado, que nós podemos testificar em Chico Xavier. Porque ao encerrar a reunião, e ele tinha todo o direito, se ele o quisesse, de fazer isso, ele poderia se desculpar com todo mundo, estava muito cansado e ir embora para casa. Mas não, ele fazia questão de atender a fila das pessoas presentes, e eu estou falando aqui de centenas de pessoas. Centenas, às vezes 300, 400, 500 pessoas que acompanhavam aquelas reuniões públicas do Grupo Espírita da Prece de Uberaba. E ele então, fazia-se a fila, né? As pessoas tomavam o passe, e depois do passe já saíam ali próximos à cadeira onde Chico Xavier estava sentado, e todos tinham ocasião de abraçá-lo, de beijá-lo, de conversar com ele, pedir um autógrafo, não é? Um dedo de prosa. E essa era a melhor hora. Por quê? Porque o Chico já estava relaxado, não é? Já tinha cumprido com o seu dever mediúnico e já tinha dado cumprimento também à recepção das mensagens, que eram muito, vamos dizer assim, tinha uma carga de emoção muito grande. Uma vez que era o reencontro de familiares queridos apartados temporariamente pela morte do corpo físico. E ali, naquele momento, ele estava alegre, não é? Tinha dado cumprimento à sua tarefa consoladora e esclarecedora como médium espírita cristão. E ali, entre um abraço e outro, ele conversava conosco. E era a melhor hora, porque não tinha barreiras de conversa, de temas. Ele ia falando os temas de acordo com o que as próprias pessoas que o abraçavam traziam, não é? Nos seus problemas, nas suas vivências ou nas suas dúvidas, e ao mesmo tempo nós ali na mesa que perguntávamos também uma coisa e outra. E ele, com muita alegria, uma alegria contagiante, ficava ali ainda mais 1 ou 2 horas batendo papo com a gente. Nessas ocasiões, o nosso irmão e companheiro de ideal, Carlos Bacelli, ficava anotando as frases de Chico Xavier. Essas frases da conversa fraterna, sem grande pompa, sem grande circunstância, apenas aquele contato mais íntimo mesmo, de amigos da doutrina espírita e amigos de Jesus que estavam ali no serviço da consolação. Então, foi-se fazendo um apanhado desses escritos, das frases que Chico Xavier lançava, sempre muito esclarecedoras, às vezes cobrindo uma dúvida nossa, ou respondendo uma indagação de um dos presentes, ou então contando um caso que encaixava dentro de algum assunto pessoal de alguém. Então, esse tem um valor que a gente costuma dizer que isso é uma pérola da espiritualidade maior. Porque ali não estava um espírito se manifestando, escrevendo para o Chico Xavier. Ali estava o espírito dele próprio, não é?
nos dando instruções, lições de amor e de verdade. Então, é por isso que foi feito no dia e lançado no dia 2 de abril do ano 2000, com Chico Xavier ainda encarnado na Terra, este livro belíssimo, que chama-se O Evangelho de Chico Xavier, que eu convido a todos a conhecer e que é editado pela Didier Editora de Votuporanga, dos nossos queridos amigos Divaldinho Matos e Luiz Antônio Ferraz, lá na cidade de Votuporanga, que dirigem a belíssima instituição que eu convido a todos a conhecer, que chama-se Grupo Espírita Maria de Nazaré. Não é? Os proventos da venda desse livro são para o sustento da obra magnífica do Grupo Espírita Maria de Nazaré, lá de Votuporanga. Assim também nós temos o livro Chico com Você, de edição da Vinha de Luz Editora, também com as mesmas anotações de Carlos Bacelli, das frases de Chico Xavier. Quem quiser conhecê-lo pode também entrar no site da Vinha de Luz, que é o www.vinhadeluz.com.br. E também o livro Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços, também de autoria de Bacelli, que mostra-nos as cartas que o Chico lhe escrevia, sempre esclarecendo um ponto ou outro que havia suscitado dúvida nessas reuniões. É por isso que eu chamo que esse grupo de livros, como outros livros também, de outros biógrafos, né? Eu próprio escrevi o Chico Xavier Mandato de Amor pela União Espírita Mineira, o John Haller já escreveu 2 livros pela Vinha de Luz Editora, que é O Voo da Garça e Nas Trilhas da Garça, e outros amigos, como César Carneiro, pessoas que conviviam com Chico Xavier, já publicaram inúmeros livros desses casos. Também gostamos muito dos livros do Adelino da Silveira, lá de Mirassol, São Paulo. Enfim, são esses testemunhos pessoais de Chico Xavier que nós podemos dizer que são o Evangelho de Chico Xavier. Nós trouxemos aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, lá no livro O Evangelho segundo Chico Xavier, o Evangelho de Chico Xavier, de edição da Didier Editora, tem no primeiro capítulo uma frase de Chico Xavier sobre a prece. Ele disse assim: a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Veja que beleza de imagem, não é? A fé sem obras é uma flor artificial. Ela não tem cheiro, não tem aroma, não tem vida, não é? É apenas um enfeite. Então não basta-nos a fé. É preciso procurar realizar as obras do bem para que, na inspiração do trabalho, sempre inspirados pela fé superior, a gente possa colocar as nossas forças em ação para que o bem surja. Então, é apenas um exemplo aí do que está lá no Evangelho de Chico Xavier. Muita gente pergunta essa questão, que é o capítulo 2, mediunidade e sofrimento. Não é? As pessoas têm medo de sofrer por causa da mediunidade, ou vão para a mediunidade levadas por algum tipo de aflição ou sofrimento. E sobre mediunidade e sofrimento, Chico Xavier disse assim: eu não saberia dizer a relação existente entre mediunidade e sofrimento. Os meus instantes mais produtivos na mediunidade foram também os de maior luta. Reclamar das dificuldades que tenho enfrentado
seria negar as bênçãos que a mediunidade me tem proporcionado no trabalho com os bons espíritos. Então, sempre ele muito otimista, apesar de todas as lutas, querendo nos dizer que a gente não deve reclamar de nenhum obstáculo, de nenhuma luta, de nenhum sofrimento acarretado pela tarefa espírita cristã. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações e é preciso vencer o mundo. Não da forma como o mundo materialista quer, mas da forma como a espiritualidade maior quer, que é realizar as obras do bem em nós mesmos e em torno dos nossos passos. Então, muito bonito esse testemunho de Chico Xavier. Lá no capítulo 4, nós escolhemos outro testemunho de Chico Xavier a respeito do dia sem luta. Ele disse assim: nunca atravessei um dia sem luta. Quando as coisas corriam muito bem para mim, eu podia esperar no final da tarde ou na noite apareceria algum problema. Mas eu nunca me pude dar o luxo de ficar choramingando. Emmanuel dizia: Chico, o médium tem que deixar o problema de lado. Médium que não aprende a esquecer e seguir adiante, que não remove de dentro de si mesmo os obstáculos, compromete o trabalho. Então, eu que tinha sofrido calado, não dando mais que 2 ou 3 minutos, não dava mais do que 2 ou 3 minutos ao aborrecimento de cada dia, né? Então, é outra questão muito importante, mostrando, gente, que nós médiuns, todo mundo que é chamado à tarefa da mediunidade, é um espírito humano comum. E como espírito humano comum, no mundo de provas e expiações, vai enfrentar dificuldades, como todo mundo enfrenta dificuldades. Mediunidade não é sinônimo de privilégio algum. Ao contrário, é mais responsabilidade. E por isso mesmo, nós devemos seguir com essa responsabilidade, sempre minorando a nossa atenção para com os próprios problemas, sem trazer os nossos problemas para o centro espírita, sem trazer as nossas angústias para junto dos sofredores que nós abraçamos, não é? Isso não interessa a ninguém. É preciso que nós vençamos essa tendência de reclamarmos da vida, de reclamarmos das possibilidades que estão ao nosso alcance e sempre enfrentar a vida com alegria, alegria no serviço, como Chico Xavier demonstrou. Então é outro ponto do Evangelho de Chico Xavier que nós gostaríamos de abordar. Este seguinte aqui está no capítulo 5º do livro, que está intitulado Quem Mais Sofre? E Chico disse assim: quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, escutar o povo. Escutando aquela fila imensa, acabava me convencendo de que o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a própria dor. Então, isso é um ponto muito interessante, porque ele sempre nos dizia que quanto mais a gente sofresse os nossos próprios problemas, isso era um chamado para que a gente fosse correr em amparar o problema dos outros. Por quê? Quando o sofrimento era mais intenso, Emmanuel aparecia para ele e falava com ele: Chico, está na hora de você ir para a periferia, para você se esquecer dos próprios problemas. E ele fazia isso, tanto em Pedro Leopoldo,
até 1959, quanto em Uberaba, a partir daí, de 1959 até 2002. O Chico ia para a periferia, o Chico ia nas quebradas mais pobres, mais humildes dessas cidades, subia o morro, não é? Da necessidade, batia a palma para entrar na casa das pessoas, para oferecer um lanche, para oferecer uma cesta básica, um cobertor, um brinquedo para uma criança, uma oração ao doente, um passe, né? E não tinha hora para isso, não. Às vezes ele fazia isso 3 horas da manhã, não é? Às vezes durante a manhã, durante a tarde, quando não tinha tarefa. Então, o Chico sempre nos ensinou isso, que o Espiritismo era Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estivesse fora disso seria conversa fiada, como de fato é. Então, um grande exemplo de Chico Xavier, que, escutando o sofrimento do povo na fila, tanto no Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois no Grupo Espírita Meimei, de Pedro Leopoldo, quando se mudou para Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, e mais tarde no Grupo Espírita da Prece, ele acabava vendo que o seu problema era diminuto perante o sofrimento do nosso povo. E por isso mesmo, ele asserenava em si mesmo as próprias dúvidas, as próprias angústias, as próprias tristezas, porque ele não foi isento desses sentimentos humanos, né? Mas ele os venceu todos com a alegria do serviço cristão. E, ao mesmo tempo, nos convidou a fazer o mesmo, a buscar vamos dizer assim, a alegria do serviço, para que o serviço aos semelhantes nos granjeasse vibrações de simpatia, não é? E essas vibrações de simpatia pudessem abafar ou mesmo desmaterializar as nuvens das nossas tristezas e dos nossos sofrimentos. Aqui tem um ponto muito interessante, que é o capítulo 6º do livro O Evangelho de Chico Xavier. Chama-se Mediunidade e Promoção Pessoal. E aí, o Chico, esse serve muito para nós nos dias de hoje, no século XXI, porque a gente vê tantos médiuns aí de salto alto, né? Chamados médiuns de congresso, ou médiuns da elitização do movimento espírita, e você, para assistir esses médiuns, tem que pagar uma taxa de inscrição, e eles são tratados como personagens de fama e de destaque, às vezes caminham até com seguranças, não é? E tem sala VIP para cá, sala VIP para lá. Isso é ridículo, não é? A gente pensar que a doutrina espírita pretende reviver o cristianismo redivivo, o cristianismo original, primitivo, da época do Cristo, não é? com toda a simplicidade, que andava no meio do povo, que falava ao ar livre, ao pé do monte, debaixo das árvores, ou então nas margens dos lagos. E a gente hoje querer fazer grandes espetáculos espíritas de congressos pomposos, cheios de circunstância, e querermos colocar médiuns e palestrantes no hall da fama, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Tenhamos clareza de raciocínio para avaliar isto. Veja o que Chico Xavier disse sobre mediunidade e promoção pessoal. Um dia, perguntei a Emmanuel o que aconteceria caso a mediunidade me subisse à cabeça. Ele me disse: se você tem, eu não tenho vocação para vedete. Você ficará com outros espíritos habituados com o palco. Procurarei outro médium ou tratarei de reencarnar.
Sinceramente, respondeu Chico, não consigo entender os companheiros da mediunidade que anseiam por qualquer tipo de promoção pessoal. Todos eles me merecem o maior respeito, mas eu não vejo na condição de médium qualquer predicado que nos diferencie dos outros. Na história do Espiritismo, os médiuns sempre foram chamados à maior cota de sacrifício. Allan Kardec foi testado de todas as maneiras. Foi testado no dinheiro, na vaidade, na ingratidão dos amigos, nas calúnias. Se com ele foi assim, conosco não poderia ser diferente, não é? O médium que não se vê constantemente testado deve começar a desconfiar. Médium bom é o que apanha calado e não para de trabalhar. Vejam que fala extraordinária do Chico, né? Nos ensinando como que nós devemos fugir dessas armadilhas das sombras, essas armadilhas das trevas que querem nos dar uma rasteira, sempre nos inoculando a fonte espúria da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da fama, do dinheiro, da promoção pessoal. Vamos fugir disso, minha gente, porque isso não é espiritismo e muito menos cristianismo. Nós temos que ver que o médium é chamado a trabalhar até ao sacrifício de si mesmo. No capítulo 7, ele fala sobre privações. Como todos sabemos, ele passou por várias privações nessa encarnação. E ele disse assim: passei fome, passei frio. Pedro Leopoldo, minha cidade natal, sempre fez muito frio, ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes a gente não tinha o que comer. Era uma panela ou duas no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passamos, ou que passávamos. A gente comia só arroz, chuchu, o que tinha. De vez em quando, uma mandioca, ovos. Carne era muito difícil. Sempre tive muito bom apetite. Caso tivéssemos tido excesso de comida na mesa, eu haveria de empanturrar. E a mediunidade, como ficaria? Como eu seria capaz de produzir de barriga cheia, se muitas vezes os espíritos amigos aproveitavam os minutos que me sobravam de folga do almoço para escrever? Penso que tudo que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparente adverso em que renasci, o meio aparentemente adverso em que renasci, era o que eu necessitava para servir na condição de médium. Então vejam que belo testemunho, né? Mostrando que a gente também tem que ter cuidado com a boca, porque excesso de comida, de bebida, é extremamente negativo para a tarefa da mediunidade. Porque o nosso organismo, aliás, André Luiz vai escrever sobre isso, no Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, no Missionários do Além, nos livros mensageiros, né? André Luiz cita, inclusive, casos de médiuns que vão para a reunião com a barriga cheia, alguns até alcoolizados, e que, ao invés de colaborarem no serviço, atrapalham o serviço da mediunidade, porque eles precisam ser isolados, precisam ser colocados numa redoma de vibrações protetoras para que eles não atrapalhem os espíritos sofredores em torno ou aqueles que estão trabalhando em prol do intercâmbio mediúnico. E assim Chico nos deu esse exemplo, que às vezes a privação é uma necessidade para que o médium atue com mais liberdade e com maior sintonia com a espiritualidade maior. Foi o caso dele, como ele próprio citou
vocês viram aí, não é? Com o tempo de sobra no intervalo entre um trabalho e outro, no intervalo de almoço, às vezes ele não tinha que comer, ele ia psicografar e recebia, então, as mensagens da vida maior. Esse outro capítulo, que é o capítulo 8, é muito importante para todos nós, que é Chico Xavier falando sobre a paciência. E a paciência é uma virtude, talvez a mais difícil de se adquirir na Terra. Mas, não obstante, é a que mais necessitamos ter, não é? Tendo em vista as múltiplas contrariedades que todos nós enfrentamos, tanto em família, quanto na profissão, na via pública, no trânsito, onde quer que seja, na atividade espírita. Então a gente precisa ter calma, respirar fundo, ter paciência para lidar com os, vamos dizer assim, os companheiros mais irritadiços. O Chico disse sobre a paciência: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Veja que beleza de frase. A paciência desarticula os mecanismos do mal, as armadilhas do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. O mal não o atinge. Veja só que importante lição. A impaciência, ao contrário, é uma reação que quem nos provoca está esperando. Exatamente isso que as trevas, as sombras querem. Elas querem nos tirar do sério, não é? Para que a gente saia da sintonia boa. E aí nós não podemos deixar, não podemos dar guarida à impaciência, à irritabilidade, à agitação, tudo dispensável. E ele completou dizendo: a melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Então é ser paciente, é ter calma, é ter coragem, é aguardar o tempo da colheita, não é? É respirar fundo, buscando a espiritualidade maior com fé, com esperança, que tudo passa, não é? E isso serve tanto para nós hoje na pandemia de coronavírus, não é? Que é importante que a gente cite aqui. O Chico ainda vai dizer: não me considero um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo de valor nessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. E basta qualquer um de nós ler as suas biografias, escrito por vários dos seus amigos, entre os quais me incluo, e a gente vai ver quanta dificuldade ele teve, não é? E, no entanto, soube tão bem exemplificar calma e paciência. Por fim, ele arrematou: não me lembro de um dia só que tivesse atravessado sem problemas. Vejam bem, e nós vamos querer ter dia sem problema? Não podemos. Nem Chico Xavier teve. A gente quer ser melhor do que ele? Não podemos, não é? Agora, outro tema que é decorrente desse é o tema do capítulo 9, chamado Mediunidade e Obsessão. Vamos ver o que Chico nos disse sobre mediunidade e obsessão. A obsessão, disse ele, acompanha muito de perto o médium. O médium que não vigia é uma presa fácil para os obsessores. Mediunidade significa porta aberta. E uma porta
que esteja aberta e por uma porta que esteja escancarada, acaba passando quem quiser. Por isso, a vigilância é uma espécie de sentinela, exigindo a senha dos candidatos a entrar. Então, isso é muito importante, porque todos nós, a gente vê isso muito em centro espírita. Eu quero desenvolver a mediunidade, eu quero desenvolver a evidência, eu quero desenvolver a psicografia, eu quero desenvolver a psicofonia, né? Os candidatos à mediunidade são muitos, mas poucos querem estudar. E muito poucos ainda querem exemplificar o perdão, a paciência, o amor, o devotamento, a frequência, a tarefa da assistência espiritual, não é? Então, isso aqui, para essa revelação do Chico, é importantíssimo, porque a mediunidade é um dom que a humanidade inteira está desenvolvendo. A par e passo, muito lentamente. Alguns vão chamar de terceiro olho, outros vão chamar de sexto sentido, porque é um sentido que nós estamos adquirindo e desenvolvendo aos poucos, agora, nessa transição planetária. Mas ela será um sentido que vai estar presente quando a Terra estiver como um mundo regenerado em todas as criaturas. Mas para isso, nós temos que entender, como o Chico explica, que a mediunidade, uma vez abertos os canais mediúnicos, essa porta aberta precisa de vigilância, precisa de sentinela, porque senão vai passar por esta porta, qualquer um. E a necessidade de oração e vigilância não é uma novidade para nós. O próprio Jesus, nosso Mestre e Senhor, já havia nos indicado: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então, o médium que não vigia, conforme disse Chico Xavier, é uma presa mais fácil para os obsessores, que vão fazer dele gato e sapato, não é? Por isso, a necessidade de estudo, meditação, devagar nos ensinamentos e também de exemplificação com a vigilância constante de nós mesmos, por nós mesmos, amparados na luz da oração, que nos defende a cidadela moral. Muito importante esta lição, capítulo 9, mediunidade e obsessão. Outra questão que é muito ligada aos centros espíritas, e é um recado para todos nós dos centros espíritas, nós sabemos que nós temos vários tipos de reunião, mas uma das reuniões mais importantes, e o Chico vai falar nela agora, é a reunião que naturalmente ela não é pública, ela é reservada, ela é fechada, somente com os companheiros de maior responsabilidade e de maior comprometimento com a causa espírita e que estejam eminentemente, efetivamente interessados no projeto de espiritualização e, acima de tudo, que estejam efetivamente interessados ao amor ao próximo, a dedicar-se ao próximo, que é essa mediunidade para com os sofredores, que muitos de nós chamamos de reuniões de desobsessão, né? Em que os médiuns são chamados, sim, à renúncia de si mesmos para receber os espíritos sofredores, e esses espíritos sofredores precisam ser esclarecidos pelos médiuns esclarecedores. Olha o que o Chico disse sobre isso, o serviço da mediunidade com os sofredores, capítulo 10. Muitos companheiros espíritas nunca puderam entender o meu contato com o povo. Prefeririam que eu ficasse apenas na mediunidade de produção de livros. Ora, se me fosse dado escolher entre a tarefa da mediunidade com os livros
e o serviço da mediunidade com os sofredores, eu ficaria com os sofredores, pois também me considero um espírito sofredor. Ficaria com aqueles que me consolariam com as suas dores, dores semelhantes àquelas que eu também sinto. De modo que, embora respeite profundamente a opinião dos confrades, fico com a minha necessidade espiritual. Deus me livre da solidão de um gabinete, onde apenas os espíritos me fizessem companhia. Vejam bem, e o Chico se dedicou toda quarta-feira, gente. Ele tinha reunião de desobsessão e ele era médium de psicofonia e recebia os espíritos mais sofredores, não é? Que eram esclarecidos pelos dirigentes das reuniões. Espíritos suicidas, espíritos em licantropia, espíritos tomados de profunda obsessão no campo do sexo, no campo da emoção, espíritos perseguidores das escolas religiosas e filosóficas, enfim, espíritos perseguidores de nações, de grupos, determinados grupos familiares, e o Chico se doava pela psicofonia, recebendo esses espíritos que eram ali esclarecidos com muita paciência, todas as semanas. Reuniões privativas, naturalmente, tendo em vista a especificidade do programa. E ele próprio vai receber um livro de André Luiz que orienta esse tipo de reunião, o livro que se chama Desobsessão. Pois bem, vamos ver mais algum que caiba aqui no nosso tempo. Já que nós estamos falando de mediunidade, vamos falar do capítulo 11, Mediunidade sem espírito de sacrifício. O Chico disse assim: não consigo entender mediunidade sem espírito de sacrifício. Quem abraça a mediunidade esperando isentar-se de dificuldades está cometendo um equívoco muito grande. Não há uma só página da codificação em que Allan Kardec tenha dito que as coisas para os médiuns seriam amenas. Mediunidade é um compromisso que sempre me pesou muito. Sou feliz na minha condição de médium. A mediunidade, sem dúvida, é uma alegria, mas uma alegria que não nos permite extrapolar. Então, vejam, não existe a mediunidade ar-condicionado, não é? Aquela que o médium vai ser protegido num gabinete das influências menos felizes. Não, não existe isso. O médium é que precisa se educar para lidar com as influências menos felizes e vencer a si próprio, não é? É tarefa de alegria, sim. Nós não queremos aqui desestimular ninguém a ser médium, mas é tarefa de sacrifício. Vem no caminho, ela não vem pronta, não é? Nós não vamos querer que os espíritos benfeitores se materializem da alta espiritualidade na nossa frente, nos dando instruções. Não, eles nos intuem de mais alto para que a gente assuma a charrua da mediunidade com devotamento e valor. E se a gente tiver constância, começarmos estudando, meditando, aprendendo com os irmãos mais experientes, e depois disso, colocarmos em prática a mediunidade com Jesus e o Espiritismo, ao longo dos anos de dedicação, aí sim eles vêm, descem, porque estão vendo em nós perseverança, dedicação, renúncia, aí sim eles responderão com a sua presença magnânima e augusta. Agora o capítulo 13, para a gente encerrar, a gente vem com essa fala sobre o médium e a vivência da caridade.
então muito boa, própria para a nossa época de Natal. Ele disse assim: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa da caridade. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e meus erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Eu pensava comigo: meu Deus, a minha vida não é tão inútil assim. As pessoas se alegravam com a minha presença e eu me sentava com elas e ficávamos longos minutos conversando. Éramos iguais. Veja que notável isso, né? Os Chicos se faziam igual dos sofredores. E é isso que nós, médiuns, precisamos aprender com ele. Nós não somos especiais, nós não estamos num degrau superior, não somos seres iluminados, nós somos uns iguais dos seres sofredores e aflitos, que como nós sofrem e têm aflições. Então é preciso nos sentar com eles, conversar com eles. E ele conclui dizendo: ali eu pensava em muita coisa. Aqueles irmãos e irmãs ignoravam o meu mundo de lutas, as críticas que eu recebia, as calúnias, os ataques da imprensa, a incompreensão dos companheiros. E eu voltava refeito para casa. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. O sorriso daquela gente me acompanhava. Aquelas senhoras pobres me abençoavam. Vejam bem, é o granjear e amigos, né? Aquilo que ele ia dar, seja de beneficência material ou beneficência espiritual, ele recebia de retorno pelas boas vibrações, pela amizade, pela alegria, pelo sorriso, pelos abraços das pessoas que vinham buscá-lo. E ele concluiu: o médium que vive distante da vivência da caridade não possui retaguarda. Emmanuel me ensinou isso. Ou seja, a retaguarda do médium, minha gente, é a tarefa da caridade. É a defesa do médium, não é? Emmanuel me dizia: Chico, deixemos os nossos escritos. A página mediúnica pode esperar um pouco. É hora de você se reabastecer. Vamos para a periferia. E eu ia com ele e ele comigo, não sei. Quando na minha cabeça eu já tinha esquecido tudo, voltava para a psicografia. Ou seja, o trabalho no bem fazia com que o Chico esquecesse os próprios problemas. E ele então retornava livre, leve e solto para a tarefa da psicografia. Concluindo, Chico Xavier disse: sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a própria espiritualidade. E com esta frase, nós vamos dando por encerrado aqui as nossas considerações sobre o Evangelho de Chico Xavier, repetindo mais uma vez essa frase exemplar, este emblema de Chico Xavier. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a própria espiritualidade. Que Jesus nos ajude, então, a entender isto e que sigamos com Ele no abraço, no carinho e no amor fraterno em direção do povo mais necessitado e aflito que nós mesmos. Muito obrigada, Geraldo. Obrigada pela excelente palestra, maravilhoso esses ensinos de Chico Xavier. Eu acho que em nome do Centro Espírita Redentor, nós te agradecemos muito, né, pelo aprendizado, por essa lição que nós tivemos, dessa humildade toda, né, desse legado que Chico Xavier realmente nos deixou, e que Jesus possa aí te abençoar, né, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua disponibilidade, e por ter estado conosco nesta data tão especial para nós, nesta semana aí do Natal. Com certeza
vai ser uma grande reflexão que foi aqui dito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, Patrícia? E receba com você e os nossos irmãos do Redentor aí de Santo André o nosso abraço e votos de Feliz Natal nas bênçãos de Jesus, hoje e sempre. Muito obrigada. E antes de terminarmos aqui com a prece, eu só vou dar um recado importante, que hoje nós estamos finalizando aqui os nossos trabalhos, né, do Centro Espírita Redentor, as palestras e evangelhos que fizemos aí durante o nosso ano, e retornaremos com as atividades do Evangelho, da nossa conversa fraterna, dia 4 de janeiro de 2021, ainda, né, sem a presença, né, dos assistidos, ainda de maneira remota, mas nós voltamos aí dia 4 de janeiro. Nós também, aqui em nome do Centro Espírita Redentor, nós desejamos a todos que estão aqui conosco um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, para todas as pessoas que estão aqui, para os familiares, que Jesus possa aí abençoar a todos, que leve muita paz, muita luz para todos e muita fé e esperança, né, para ir para o próximo ano. E é com sentimento aí de gratidão, né, que nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade bendita que tivemos na noite de hoje, que possamos refletir sobre o que foi dito, tentar aí colocar em prática na medida que podemos, e agradecer por todos os aprendizados que tivemos esse ano, por todos os evangelhos, por tudo o que foi aí nos proporcionado. Nós vamos encerrar a palestra com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que possamos perdoar os nossos devedores, mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Boa noite, Geraldo, mais uma vez, muito obrigada pela noite, pelo aprendizado, e seja sempre muito bem-vindo, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Patrícia. Deusinho. Feliz Natal. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada por terem estado aqui conosco na noite de hoje. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.